Boa tarde, tudo bem com vocês? Ou bom dia ou boa noite, depende do horário em que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre introdução à metodologia de pesquisa, sobre ciência, neutralidade da ciência e outros assuntos, né? Modus operandi científico básico, né? Existem alguns tipos de conhecimento, dentre eles o científico. Existe o conhecimento de senso comum, que é o conhecimento do dia a dia, o conhecimento filosófico, que é o conhecimento valorativo, o conhecimento religioso, baseado em fé, e o conhecimento científico. A ciência, ela faz parte do campo epistemológico, que é um dos campos da filosofia. E a ciência propriamente dita teve origem no Renascimento, né? Antes disso, a forma hegemônica de conhecimento era o religioso, né? Então, o centro do conhecimento humano era a religião. Depois disso veio o iluminismo, né, com o racionalismo, e no século XIX houve o advento do positivismo, com a centralidade da ciência, né, no conhecimento humano, né? E no positivismo a gente sabe, então, que existia a ideia de que o conhecimento estava inserido na natureza e que bastava aos cientistas extrair o conhecimento da natureza. A pergunta que não quer calar é: a ciência é neutra? Não, a ciência não é neutra porque a ciência é um construto humano situado na história humana. O filósofo Karl Popper elaborou o conceito de ciência que existe na atualidade. E uma obra que a gente poderia recomendar dele é A Lógica da Pesquisa Científica. Dentre várias outras obras do filósofo Karl Popper, a gente pode recomendar essa, né? Ciência não é confirmação de opinião, embora no senso comum essa seja a opinião, né, com o perdão do trocadilho. Se a gente procurar o que confirma as nossas ideias e opiniões, a gente sempre vai encontrar. A ciência faz justamente o contrário disso. A ciência procura negar as suas asserções, o que falseia as nossas asserções, ou as asserções do cientista, né? Isso separa a ciência da não ciência. As afirmações científicas precisam ser falseáveis e mais do que isso, precisam ser falseadas. E esse processo de falseamento diz respeito, então, ao modus operandi científico. Se eu disser para vocês que amanhã vai fazer calor, eu vou estar certa sempre, né? Porque sempre vai estar quente, ou aqui, né, ou em algum outro lugar do planeta. Se eu disser para vocês que as crianças vão aprender por um determinado método, eu também vou estar certa sempre, né? Porque algumas vão aprender, inclusive, sem método algum. Algumas serão autodidatas, não é? Então, mais do que falseável, novamente, a afirmação ela tem que ser falseada ou testada. Eu tenho que testar a mim mesma ou a minha afirmação, né? E testar as minhas afirmações equivale a desconfiar de mim mesmo e me submeter à minha desconfiança e também à desconfiança de todos os outros, sob pena de não estar agindo sob os preceitos científicos. A ciência é um olhar subjetivo ou intersubjetivo, né, porque envolve o olhar de mais de uma pessoa, ou de mais de duas ou três pessoas, ou de muitas pessoas, não é? Ao mesmo tempo em que se baseia também em dados objetivos. Então, a gente não está falando da percepção de uma única pessoa, e sim de dados objetivos. Então, novamente, a neutralidade existe? Não, a neutralidade não existe, porque a ciência é sempre uma construção teórica humana num dado momento epistemológico, seja da humanidade, seja da própria ciência. O próprio fato de eu escolher estudar um determinado assunto e não um outro, né, já retira do meu fazer científico uma suposta neutralidade, né? Mas vejam bem, é uma construção humana baseada em evidências, e não em fé, valores, crenças ou em opiniões. Eu posso achar, por exemplo, que um método ou um medicamento funciona baseado assim, em estudos lidos, baseado em conclusões sobre estudos já feitos, né? Mas por mais que eu ache isso, eu vou precisar provar, eu não posso só achar. E também não basta que outros achem junto comigo, né? Eu e esses outros teremos que provar. Nós precisaremos medir objetivamente, minimamente, por exemplo, o antes e o depois da aplicação do método.
né? O quanto, por exemplo, as crianças sabiam antes desse método ser aplicado e o quanto elas ficaram sabendo depois. Eu vou poder também fazer uma comparação entre métodos, né, e ficar sabendo, por exemplo, o quanto as crianças aprenderam após a aplicação de um determinado método e o quanto elas ficaram aprendendo depois da aplicação de um outro método qualquer. Se existe diferença qualitativa entre um método e outro. Usando um exemplo da medicação, que é um exemplo mais fácil de ser entendido, né? Eu posso medir, por exemplo, a quantidade viral de um medicamento antes da intervenção, que é a administração da medicação, e posso medir a quantidade viral no organismo após a administração dessa medicação, né? Para eliminar o efeito placebo, que é, por exemplo, o efeito da crença, né, da crença de que a ingestão de uma determinada substância vai poder me ajudar, eu posso ter um grupo controle além do grupo experimental, né? Então, além do grupo que está tomando a medicação, eu posso ter também um outro grupo que esteja tomando um comprimido de açúcar ou de farinha. Então, aí eu vou ter dois grupos, o grupo experimental e o grupo controle, para evitar que alguém diga, por exemplo, que o efeito que eu tive após a intervenção foi um efeito obtido por algum outro fator que não o medicamento administrado. E vejam bem, quem entrega o remédio também não pode saber quem é do grupo experimental e quem é do grupo controle, né? Então, a gente vai criando, a ciência vai criando estratégias para evitar que o cientista se engane e se deixe levar por vieses, né, por tendenciosidades, sendo sempre o mais objetivo possível. E ser o mais objetivo possível não é sinônimo de ser neutro. Corrigir tendenciosidades não é, nem de longe, ser neutro, é ter postura científica. Muita coisa é baseada em ciência, muita coisa não é. Né? Muitos tratamentos e muitos métodos são científicos e muitos não são. Né? A ciência não é o único tipo de conhecimento que existe. Mas muitas pessoas valorizam o conhecimento científico, muito embora estejamos aí num tempo de muitos ataques à ciência, né? Então, assim como os procedimentos, a linguagem científica deve ser também o mais clara possível. A gente tem que ter procedimentos muito claros e a gente tem que ter também uma linguagem o mais clara possível. O que isso quer dizer? Quando eu digo que uma atividade lúdica é boa para a organização da alfabetização, né? O que é uma atividade lúdica e o que é a organização da alfabetização, né? Em termos de uma afirmação passível de falsibilidade, por exemplo. Complicado, né? Mas isso tem que ser operacionalizado sob pena de eu estar falando alguma coisa que não seja passível de falsibilidade, não seja passível de testabilidade. Por isso, alguns acham chato fazer pesquisa científica, certo? Mas mesmo assim, a ciência continua sendo uma atividade humana importantíssima. E ela é baseada em evidências. A religião, por exemplo, não faz nenhuma afirmação que seja baseada em evidências. Mas isso não importa, porque a religião se baseia em fé, ela não afirma ser uma ciência, então não tem problema nenhum ela fazer afirmações que não sejam baseadas em evidências e que não possam ser testadas. Agora, quando você tem alguma coisa que a gente não pode chamar de teoria, porque uma teoria ela tem que ser testada, né? Que faz afirmações não baseadas em evidências, afirmando ser uma ciência, daí você tem uma pseudociência. Um exemplo não acadêmico. Astrologia, terraplanismo. Alguns astrólogos frequentemente afirmam que a astrologia é uma ciência, contando com o quê? Que você não saiba o que é ciência, ou com que as pessoas em geral não saibam o que é ciência, o que infelizmente é a realidade da maior parte da população. E, utilizando um exemplo mais acadêmico, a gente tem a psicanálise. Eu diria que hoje em dia a maior parte dos psicanalistas não se consideram, né? Não consideram a psicanálise uma ciência, e tudo bem, nenhum problema com isso. Isso não desenobrece a psicanálise ou não a torna um produto cultural menos relevante, né? Não sendo anunciado como ciência, não tem problema nenhum. Então, só fazendo um adendo aí, né, importante dizer que teoria científica não é hipótese, né, só o que já foi demonstrado, né, portanto, uma teoria científica não se confunde com opinião. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.